Boa tarde. Como que é jogar essa última rodada, né, sabendo de todos esses problemas que estão tendo, podendo até ter portões fechados, e com relação à tua equipe, o que você pensa? Acho que já deu tempo para você falar com os médicos, conversar com a diretoria, vai colocar um time misto ou vai com o que tem de melhor aí para o jogo contra o Toledo no domingo? Em relação a toda essa situação, foge até do contexto só do futebol, né? É uma preocupação social, uma preocupação de todos nós. A gente está bastante atento, conversando com os atletas, procurando dar uma intensificada em alguns procedimentos para que, se Deus quiser, nada aconteça com nenhum de nós aqui, não só atleta, mas todos, né, que estamos aqui no dia a dia, e que a gente tenha uma atenção redobrada e que a gente espera que essas coisas se resolvam o quanto antes para que a gente possa, já na quarta-feira, ter o nosso jogo, né? E em relação à situação de quem vai ou não, o que eu posso te falar é que em relação aos exames que a gente fez ontem, se a gente tivesse que jogar amanhã, a maioria dos jogadores que iniciaram o jogo contra o Botafogo estariam fora pelo tempo de recuperação. Mas a gente vai esperar até amanhã, a gente vai ver como é que eles vão se comportar, é um dia a mais, vamos conversar com a diretoria também, são situações que a gente precisa analisar bem. A gente briga por uma classificação e ao mesmo tempo, quarta-feira, tem um jogo muito importante para nós, uma decisão. Ou seja, são duas decisões que a gente tem que procurar ter um equilíbrio muito grande para tomar a decisão da melhor maneira possível, mas todas as decisões, desde o começo, a gente procura sempre ouvir todos os lados. Se você perguntar para o jogador, ele quer jogar, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que saber trabalhar também. E ao mesmo tempo, a decisão tem que ser da minha parte, obviamente ouvindo a diretoria, mas pensando não só no jogo de domingo, mas no contexto geral. Alan, para você tem algum peso diferente, um peso maior entre a classificação que vocês buscam neste domingo, que é para o Paranaense, e na quarta-feira, classificação no Campeonato Nacional, Copa do Brasil? Você tem, inevitavelmente, pesos diferentes para essas duas classificações, ou você está trabalhando com pesos iguais? O que eu passei para eles desde o dia da nossa apresentação é que a responsabilidade é dos 36 jogadores aqui que tem no elenco. Independente de quem vai iniciar ou não na segunda ou na quarta, a gente tem a responsabilidade de vencer. Como eu falei, são duas decisões. A gente trabalha o grupo todo justamente para esses momentos, para que a gente possa não exigir, de repente, ou correr um risco de uma lesão de alguns atletas que vêm jogando maior número de partidas. Então o peso ele é igual tanto em relação às partidas como em relação aos atletas, né? A gente nesse momento que a gente tem que ter uma análise do grupo, e independente de quem inicie no domingo e na quarta, tem que ir como se fosse o último jogo da vida, sabendo que é uma decisão, sabendo que se encerra a primeira fase do Paranaense, e em contrapartida, quarta-feira também é mais uma decisão, e a gente vem nesse ritmo aí já há algum tempo, né? Já uma batida forte, por se tratar de uma Copa do Brasil que nas primeiras fases era jogo único, mas a gente tá bem tarimbado para isso, e domingo eu tenho certeza que a gente vai dar uma resposta muito positiva, independente da equipe que vai iniciar. Uau. Mesmo que você venha a utilizar uma equipe alternativa, um time reserva e tal, você vê o Paraná com a obrigação de ir lá e pelo menos pontuar? Você acredita assim, claro, com respeito ao Toledo, longe de estar faltando com respeito, mas pela camisa, pela tradição, pela história? Você acha que mesmo um time alternativo do Paraná hoje, ele é uma equipe para fazer frente ao Toledo? Eu vejo a gente com uma obrigação de ter um desempenho melhor do que a gente teve com a última equipe que a gente teve, teoricamente, alternativa contra o PSTC. A gente precisa ter um rendimento melhor, porque são oportunidades que aparecem para os jogadores que vêm jogando menos, eles têm que dar uma resposta, e a gente usa isso de uma maneira muito transparente. Deram uma boa resposta contra o União, principalmente no segundo tempo. Então, além da importância do jogo contra o União, a gente também faz uma análise contextual para que a gente possa utilizar ou não alguns jogadores na Copa do Brasil, na fase decisiva, como é quando o Botafogo, ou no início do Brasileiro. Então isso o atleta ele tem que ter em mente. A resposta ela tem que ser dada, e nada melhor do que você jogar, porque uma coisa é você treinar, tá aqui numa zona de conforto, não tem aquela pressão psicológica,
aquele peso emocional. E outra coisa é você ir para dentro de campo. E é dentro de campo que a gente tem que dar resposta maior, até porque a gente pensa também numa projeção a médio prazo, né? No início do brasileiro, se tudo correr bem, passando de fase na Copa do Brasil. Então são situações que eles estão muito bem orientados, a gente usa de uma transparência muito grande em todos os momentos, e eu acho que a gente vê, usando a palavra obrigação, em questão de desempenho, né? O resultado vai muito em relação ao desempenho, sabendo a dificuldade que vai ser o jogo contra o Toledo. É uma partida que vai definir ou não a permanência deles na primeira divisão, então a gente tem que ir preparado para jogar uma decisão, né? Sabendo que da dificuldade do campo, da torcida, é um jogo diferente do que foi contra o Botafogo. Então isso a gente vê como obrigação a nossa preparação para esse jogo. Isso é fundamental para a gente jogar uma partida decisiva. Alan, em alguns jogos que você optou por usar um time um pouquinho diferente, você acabou ganhando algumas opções interessantes, né? Primeiro o Carlos e o Marcelo, acho que até o Michel naquele jogo contra o Atlético, agora recentemente o Mosquito também já vem numa sequência boa. Queria que você falasse especialmente do setor ofensivo, o Mosquito, o Andrei, são jogadores que estão te dando uma resposta que você espera, que são opções também para o jogo da Copa do Brasil? Um dos principais pontos do nosso planejamento, juntamente com a diretoria, é isso. É você otimizar o grupo todo, envolver todo mundo no trabalho, né? Em alguns momentos a gente acabou sofrendo um pouquinho, como foi no caso do PSTC, acabou não tendo o resultado que a gente esperava, mas o importante é você ver essa resposta dos atletas dentro de campo. E o Mosquito e o Andrei são jogadores que eram titulares no começo da temporada, que não tiveram um bom desempenho nos primeiros jogos, até mesmo por uma questão física, já estão num momento melhor. O próprio Robson está num momento melhor físico, machucou, voltou. Então são atletas que a gente não pode abrir mão. Eu procuro sempre falar que eu não costumo abandonar o jogador, né? Independente do momento que ele passe. Obviamente ele tem que dar resposta dentro de campo para que a gente possa ter um parâmetro ideal daquilo que a gente imagina para a equipe. Mas são atletas sim que a gente já tem como opção. O Andrei foi muito bem, o Mosquito vem entrando muito bem, e a gente vai começando a ter um pouquinho mais de opções para cada partida que a gente joga, até em cima da estratégia que a gente vai montar em cada jogo. São duas decisões, e quanto o Botafogo também. Então essa estratégia, essa possibilidade de utilizar alguns jogadores que não eram titulares, ela é muito grande. Alan, por enquanto, até a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes de você chegar, sobre a federação manter ou não manter o jogo, com portões abertos ou fechados. Por enquanto está mantido o portão aberto para essa última rodada do Paranaense. Mas é uma incerteza muito grande até para continuidade na próxima semana na Copa do Brasil. Queria saber, da tua opinião, influenciaria de alguma forma ter o jogo na Vila com portões fechados? Assim, analisando o fator esportivo, obviamente que a gente quer a nossa torcida próxima, a gente quer a casa cheia, a gente trabalha para esses momentos, né? E o torcedor também quer ver a gente jogando uma partida importante, que há muito tempo eu acho que o Paraná não jogava, né? Numa situação de passar de uma terceira fase, de vislumbrar algo maior em termos financeiros, em termos desportivos, mas por outro lado a gente sabe também que existe uma situação aí preocupante no mundo todo, né? Então esse equilíbrio, eu acredito que as autoridades vão tomar a melhor decisão possível, juntamente com a nossa diretoria, que tem total capacidade de intervir nesse momento. Então a gente fica ponderando em relação a isso. É claro que a gente queria ou quer que a casa esteja cheia, o torcedor possa estar com a gente, possa desfrutar desse momento com a gente, né? Então a gente ficaria, lógico, meio chateado se não tivesse como o torcedor participar desse momento. Mas por outro lado a gente entende e vamos esperar que as melhores decisões sejam tomadas aí com as pessoas responsáveis no momento. Alan, se por um acaso a CBF adiar o confronto de volta, os confrontos, né, da Copa do Brasil na semana que vem, pode interferir no planejamento? Pode alterar uma ideia, se é que ela existe, e usar o time titular lá contra o Toledo? Se sair, ainda nessa sexta, claro, né? Se essa notícia viesse para nós aí, a gente pensaria numa possibilidade, mas o principal fator para a gente tomar a decisão são os exames clínicos, é o departamento fisiológico, e é também uma sequência de jogos que a gente vem analisando, que alguns jogadores vêm fazendo desde o começo de janeiro. Mas
Se fosse definido hoje que não teria o jogo de quarta-feira, daí você pensa até em fazer um sacrifício com um outro jogador, né? Aí valeria até a pena esse sacrifício. Mas a gente vai esperar, e vamos esperar, e da melhor maneira possível a gente vai tomar a decisão, e muito ponderada, para que a gente não perca uma possibilidade de uma classificação no domingo e ao mesmo tempo não perca ninguém para uma decisão na quarta-feira. Essas tomadas de decisões não são fáceis, mas elas têm que ser feitas analisando friamente e não só no que pode acontecer de certo ou de errado. Mas a gente tem que analisar o momento, mas também ao mesmo tempo o que pode acontecer de benefício ou de prejuízo se você tomar uma decisão precipitada. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Alan, falando do jogo contra o Toledo, né? O Paraná entra em campo classificado, então um empate basta. E o Toledo, o empate não basta para ele escapar no rebaixamento. Você conhece bastante ali a região oeste do estado. O que você imagina de cenário para esse jogo e o caminho para o Paraná voltar classificado? Vai ser um caldeirão. Vai ser um jogo que, como eu falei, se a gente não entrar preparado para jogar uma decisão, acaba se surpreendendo, acaba sendo surpreendido, aliás. E isso a gente não quer para a nossa equipe. Então, desde a nossa apresentação, quando a gente voltou do Rio de Janeiro, a gente vem tocando nesse aspecto. Eu já tive do outro lado, não no Toledo, mas em equipes que passaram por situações difíceis no Campeonato Paranaense, na última rodada. E a motivação ela vai acontecer ao natural, até mesmo porque é o encerramento de um primeiro projeto do Toledo, né, que é o Paranaense. Eles disputam a Série D em seguida, mas eu tenho certeza que vai ser um clima de decisão, um clima de jogo pegado, de jogo disputado, casa cheia, e a gente vai muito preparado para isso, já desde o começo, para não ser surpreendido, como eu falei. Beleza? Obrigado a vocês. Boa tarde. O Alan deu a entender que vai colocar um time alternativo, né, nesse jogo contra o Toledo, principalmente por conta do jogo contra o Botafogo. Como que é para vocês, né? Claro que o jogador acho que quer sempre estar atuando, principalmente numa última rodada como essa, mas como é dividir as atenções em duas decisões que o Paraná vai ter pela frente aí no domingo e na quarta? Primeiramente, esse negócio de time misto, essas coisas, digamos que não existe, né? O futebol é o grupo, vai lá o Paraná Clube com a obrigação, aí, com a vontade de classificar. Depois, um jogo da grandeza do Botafogo, da Copa do Brasil, é normal os jogadores que vão ou os que não vão também ficar um pouco ansiosos pelo jogo, né? Mas faz parte do futebol, acontece com o Paraná, acontece com todos, ainda mais aqui no Brasil, calendário muito apertado. Então quem for vai fazer o melhor possível, quem ficar vai trabalhar também, e na segunda e terça-feira já estamos aí pronto para preparar o Botafogo. Versão. Você queria falar mais alguma coisa? Com a classificação. Segunda-feira com a classificação. Versão. Eu perguntei para o Alan sobre o que pesava mais, porque são duas decisões. Uma pelo Paranaense, que é a classificação para o mata-mata, e a classificação na Copa do Brasil, uma competição nacional. Ele até falou, peso igual, resumindo, né, o que ele disse. Mas para vocês no grupo, como é que tá? Porque a gente sabe que a Copa do Brasil é um momento diferente, que o Paraná não vivia há um bom tempo. Como é que tá pro grupo? A ansiedade tá bem grande, já pensando lá na quarta-feira, mesmo tendo essa decisão no domingo? Olha, como eu falei agora há pouco, não acontece só com nós. Provavelmente, se perguntar para um time da Liga dos Campeões, tem um jogo do Campeonato Francês e um da Liga dos Campeões. É normal que fica um pouco um pensamento, mas a gente tem que ter esse equilíbrio, porque o Campeonato Paranaense também é importante, até em termos de calendário, né? Porque imagina uma não classificação, ficaríamos aí um mês e meio. Então, tipo assim, e um clube do tamanho do Paraná, de 12, 8 tem que classificar. Então, até para esse tipo. E uma chance de ser campeão também, né? Eu acho que ser campeão, o Paraná foi 2006, né? Então, temos que tentar encontrar esse equilíbrio. É normal que a gente fique como todos os outros times do mundo ficariam com esse pensamento, mas tenho certeza que vamos encontrar equilíbrio. O pessoal que for para lá vai conseguir a classificação, e a partir de segunda-feira aí já começamos a pensar no Botafogo. Mas a ansiedade existe, provavelmente do lado do Botafogo também. Então, nesse quesito, acho que estamos todos empatados, assim, estamos iguais. O Alan esteve aqui agora há pouco, o presidente disse assim, olha, se o jogo fosse amanhã, provavelmente eu não teria ninguém dos titulares, porque, querendo ou não, é um desgaste físico.
mas sendo domingo ele vai esperar ainda amanhã para definir. Eu acho que faz um pouco parte também do jogo, do mistério e tal, mas como é que vocês jogadores se sentem? Você é um cara experiente e tal, acha que é por aí mesmo? Tem que pensar que a quarta-feira é o jogo mais importante, se alguém tiver com desgaste físico, o melhor é segurar o melhor de cada um realmente para a quarta-feira? Assim, primeiro existe um pessoal da fisiologia, da fisioterapia, também o pessoal da preparação física, que muito competentes, eles sabem melhor que nós, né? Provavelmente o Alan vai sentar com eles, vai conversar com nós jogadores também, porque existe a ciência, mas existe o lado humano também que a gente tem que conversar com eles. Se for para poupar, vamos poupar, mas se tivermos que viajar, vamos viajar também. Nesse caso, é um pouco difícil, Toledo eu não conheço, mas é um pouco longe, né? Então voltaríamos na segunda só de madrugada, então praticamente na segunda nem treinaríamos, terça-feira não poderíamos forçar também, então temos que analisar tudo, mas tenho certeza que a comissão aí vai tomar a melhor decisão possível e na quarta-feira todos os jogadores vão estar nas melhores condições. Renan, independente da situação, se vocês vão ou não, você é um cara experiente, um dos mais experientes do grupo, obviamente você vai conversar com esses jogadores que vão entrar em campo. O que dá para imaginar no cenário? Que o Paraná precisa de um empate para conseguir a classificação e para o Toledo o empate não basta para escapar do rebaixamento. Um cenário que dá para imaginar desse jogo é o caminho para o Paraná voltar para lá classificado e mais embalado ainda para o jogo contra o Botafogo. A gente já vem conversando, né? Nós os mais experientes, mais jovens também viemos conversando sobre esse assunto, sobre a chance de ser campeão, sobre ficar sem um calendário aí, 1 mês e meio, né? Até a Série B. Cara, a gente tem que entender a camisa que a gente veste, a verdade é essa e temos essa obrigação, mas também sabemos a dificuldade que vai ser um jogo mais ou menos do estilo do PSTC, acho que o campo, o clima, a viagem, enfim, mas acontece com todos, no Campeonato Paranaense, Campeonato Carioca, enfim, por isso os jogadores que vão ter que estar preparados, e eu acho que estamos todos preparados. O pessoal que tem jogado menos, tem entrado no jogo, tem dado conta do recado. E então, eu, na minha opinião mesmo, pelo tamanho do clube, é uma obrigação a nossa classificação e tenho certeza que vamos conseguir. Renan, sobre essa situação do coronavírus, até então o que a gente tem de informação é que para o Paranaense, tudo certo para a última rodada, jogos mantidos, inclusive com portões abertos, nada de portão fechado, mas a gente sabe que tem muitas incertezas, muitos campeonatos pelo mundo já foram adiados, aqui mais próximo da gente até a gente pode falar da Libertadores. Como é que seria para vocês que, por exemplo, na quarta-feira, na decisão na Vila, essa decisão fosse de portões fechados? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, até queria falar sobre isso, existe a possibilidade desse jogo ou portão fechado ou não acontecer, né? Pelo menos são os boatos. Provavelmente o Alan também deve estar, por exemplo, se não tiver jogo na quarta-feira, talvez uma outra estratégia, enfim. Mas isso também tem que ser uma decisão tomada rápido, porque a viagem é amanhã para Toledo. Olha, se for para ter jogo de portão fechado, eu prefiro que não tenha, na minha opinião, né? Uma opinião muito até porque seria injusto com o Paraná, porque jogamos lá com a torcida do Botafogo, agora queríamos jogar também na nossa casa, mas eu acho que a saúde das pessoas tem que sair em primeiro lugar, minha opinião é essa. Claro que se perguntar para mim e para todos nós, queríamos que o jogo fosse logo amanhã contra o Botafogo, porque acho que estamos num momento interessante da temporada e adiar esse jogo não seria benéfico nem para nós, nem talvez nem para o Botafogo, mas como eu disse, a saúde das pessoas, na minha opinião, tem que estar em primeiro lugar, acima de qualquer evento, o esporte, enfim. Então, também trabalhamos com essa possibilidade de portão fechado, que seria, para mim, a pior hipótese, ou de cancelamento. Mas não depende de nós, né? Nós temos que vir aqui trabalhar e esperar ver o que as autoridades aí vão decidir. Como é que está o grupo, Bressão? Não dá para falar sobre o time ainda, mas como é que você sente todos os jogadores do grupo, a confiança que estão, não só para a classificação no Paranaense e também para a Copa do Brasil? Você está sentindo o grupo realmente num momento bom? Por isso que eu não queria o cancelamento do jogo e nem com o portão fechado, né? Porque a gente sente essa confiança, esse momento interessante que a gente vive. Perdemos o Botafogo, mas perdemos
todos viram que foi um jogo, principalmente no segundo tempo ali, de igual para igual. A gente estamos confiantes e não queríamos perder esse ritmo nosso, né? Mas futebol, o mundo, acontece essas coisas e temos que estar preparados também. Show. Obrigada, Alessandro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.